Estar na casa de Deus é muito bom. E tudo aqui é bom. E a gente se renova. Eu sei que você chegou aqui, alguns de vocês chegaram aqui meio preocupado, aborrecido, desconectado, mas começou o culto, né? O louvor, a adoração, de repente as coisas começaram a mudar, não é assim? Deus começou a falar de forma extraordinária. Eu tive assim, o privilégio de ouvir os louvores, cantar com vocês aqui, com o irmão que estava dirigindo, aqui no violão, apenas o violão e ali a bateria. Não faz diferença alguma, você tem muito ou pouco, estava muito bom. E o privilégio que a gente tem de vir pregar é que às vezes a gente começa o culto e Deus já vai falando da mensagem que Ele colocou no coração, e aqueles louvores vão confirmando muita coisa. Às vezes, quem está na condição que você está, às vezes não percebe tanto, mas para mim já foi suficiente esse momento de adoração, de louvor, de ouvir Deus falar coisas extraordinárias, falando da luz de Cristo, da vida iluminada em Deus. O tema da mensagem qual é? Sombra de morte. Então, a gente ouve o louvor e participa do louvor, a gente fica muito tocado. E não sei se você percebe as coisas como eu, mas Deus fala de uma maneira assim tão extraordinária, né? Ele vai falando, vai colocando as coisas para você e vai te ensinando. Deus me ensina muito. Eu aprendo mais quando preciso pregar, aprendo mais com Deus do que qualquer um outro momento. Deus tem me dado esse privilégio. Para mim é uma honra pregar a palavra, mas tem sido um privilégio ouvir Deus falar quando a gente abre a Bíblia, conversar com Deus. Espero que essa manhã seja uma manhã muito boa para você, continue sendo, e que essa mensagem, sombra de morte, que talvez você pense, que coisa horrível que ele vai falar, que não seja nada de ruim, seja muito bom, você volte para casa alimentado, como eu já tenho me sentido, comecei a me sentir desde o momento em que cheguei aqui e que os irmãos começaram a adorar a Deus e eu junto com eles. Então, quero chamar você agora para ler junto comigo a passagem em Jeremias, capítulo 13, versículo 15 e o versículo 16. Jeremias, capítulo 13, versículo 15, versículo 16. Ouvi e atentai. Ouvi e atentai. Não vos ensoberbeçais, porque o Senhor falou. Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que Ele faça vir as trevas, e antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos, antes que, esperando vós luz, Ele a mude em sombra de morte, e a reduza à escuridão. Eu quero ler também o versículo 20, na sequência, versículo 22 e 23. Quando disseres contigo mesmo, por que me sobrevieram essas coisas? Então sabe que
pela multidão das tuas maldades, se levantaram as tuas fraldas, e os teus calcanhares sofrem violência. Pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então podereis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. E esta mensagem eu quero falar e quero que você preste atenção, porque você pode estar enquadrado em alguma coisa que a gente vai estar falando aqui. Talvez o caos tenha chegado à sua vida, à sua casa, talvez você esteja passando por isso. Isso não quer dizer, e a gente precisa entender que isso não quer dizer que isto seja por conta daquilo que aconteceu com Israel. Porque Israel, tendo sido escolhido por Deus, se afastou de Deus e cometeu todo tipo de pecado. Por conta disso veio o caos, e isso é inevitável, isso é decorrente de uma vida de alguém que escolhe se afastar de Deus. E se afastar de Deus significa se afastar da palavra de Deus. Por outro lado, se afastar da palavra de Deus significa se afastar de Deus. Porque uma coisa está ligada à outra. Ninguém consegue andar com Deus longe da sua palavra, da sua vontade, do seu querer, dos seus mandamentos. E ninguém consegue andar com a palavra, sem a palavra e ao mesmo tempo estar com Deus. Há um perigo, então, para aqueles que se afastam da palavra, inevitavelmente estarão se afastando de Deus. Quero que você pense nisso. E aqueles que se afastam de Deus, automaticamente vai aos poucos se afastando da sua palavra, e isto é um problema. Ocorreu com Israel. Ao se afastar de Deus, da sua palavra, eles perderam muita coisa. E eles entraram num momento, e a história conta o quanto eles sofreram, o quanto eles foram perseguidos, prisioneiros, deportados, por conta de tudo isso. Mas não quer dizer que este caos que se abateu, se colocou sobre Israel, não quer dizer que se você está passando por um momento parecido com um caos, que seja decorrente deste pecado de afastamento de Deus. Então, o antigo Israel era dividido entre norte e sul. A parte sul tinha como capital Jerusalém. Judá, na parte de baixo. Na parte de cima ficava a região norte, chamada Israel, cuja capital era Samaria. Mas, no mapa geográfico da época, você tinha ali uma região embaixo, chamada Judéia, onde algumas tribos se ocuparam. Na parte central, a Galileia, havia algumas tribos. Na parte superior, ali estava Samaria. O que aconteceu é que o reino do norte, por alguma razão, procurou se afastar de Deus. Aquela parte da Galileia, quando os assírios entraram, retiraram ali o povo que ali morava. Ali já havia uma grande mistura de povos judeus e não judeus, desde o tempo de Josué, quando as tribos ocuparam aquela região.
E eles resolveram não expulsar os cananeus que estavam lá e passaram a conviver. Havia também uma relação muito grande com os filisteus, que eram comerciantes. Era uma região muito mista, uma região onde os homens criam em Deus, mas serviam a outros deuses. Jeremias fala que o mal vem do norte. E quando ele fala que o mal vem do norte, não fala da invasão dos assírios nem dos babilônicos. Fala desta maldade que existia naquela região, principalmente na região da Galileia. Mais à frente um pouco, os assírios entram em Samaria e cercam por 3 anos, ali um sofrimento muito grande, e os judeus daquela região norte são levados para a Síria. Futuramente, a parte sul repete os mesmos pecados da região norte e são deportados pelos babilônicos. Aquela região da Galileia foi a primeira a sofrer um grande mal de afastamento de Deus. Isso contaminou todo o povo de Israel. A decadência, o caos, o sofrimento, vem por conta deste grande afastamento de Deus. Essa quase destruição, e a Bíblia não fala de destruição, porque Deus não pensou em tempo algum destruir o seu povo, mas Ele traz sofrimento, Ele traz dor, Ele traz prisão, e Ele fala disso como se isso fosse uma disciplina de Deus sobre aqueles que estavam se afastando. E o interesse de Deus era que, através dessa disciplina, o povo retornasse para Ele. Mas era difícil porque Deus precisava que o povo se arrependessem dos seus pecados. Mas havia uma escuridão, e a escuridão começa por causa deste pecado. O afastamento de Deus significa o afastamento da verdade e da palavra de Deus. E esse afastamento de Deus e da palavra de Deus não permitiu que o povo se voltasse novamente para Deus. Porque, como diz as Escrituras, assim como é o povo, assim é o sacerdote. O sacerdote e o profeta, a visão e a voz de Deus. Aquele que vê e aquele que fala por intermédio de Deus. Mas se eles também estavam corrompidos, se eles também tinham se afastado de Deus, o que eles poderiam falar? E Deus diz para eles: olha, o que vocês estão dizendo é mentira. Eu vou trazer disciplina. Eu vou trazer sofrimento. Eu vou trazer dor, porque eu não quero que vocês morram. Mas vocês estão ouvindo a voz dos profetas, dos sacerdotes, que não falam em meu nome. Parece que nós vivemos um tempo semelhante hoje. Sacerdotes, profetas, que falam aquilo que a igreja quer ouvir. Parece que nós vivemos esse tempo. Isto era o que acontecia. Mas eu quero dizer a você que não quer dizer que você esteja em pecado se você está vivendo um caos. E eu não sei para quem, nesta manhã, estaremos falando aqui. Mas se você tem sentido caos, dificuldade em sua vida, 2 coisas podem estar acontecendo. A primeira delas,
Está em Jó, capítulo 1, versículo 6 ao 9, que fala sobre a vida de Jó. Vou ler do 8 para ganhar tempo. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Versículo 9. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó, debalde ou em vão, teme a Deus? O Senhor tem dado tanta coisa a ele. Versículo 12. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor, e essa história vocês conhecem, que Deus permitiu que Jó passasse por um momento de caos na sua vida, não porque tinha cometido qualquer pecado. Ele perdeu muitos membros da sua família, ele perdeu a sua riqueza, e no final, ele perde a sua saúde, mas ele não perde a sua fé e a sua confiança em Deus. Ele não entendia o que estava acontecendo. Isso eu quero falar para você. Que você pode estar passando por um momento de caos na sua vida. Isso não ser decorrente de um pecado. Deus pode estar deixando que você passe por um momento de provação. Deus quer provar a sua fé e quer que você saia desse momento mais fortalecido. Jó ficou a questionar o que está acontecendo. E os seus amigos disseram: olha, você deve se arrepender dos seus pecados, em outras palavras. E ele questionava com Deus: o que eu fiz? Qual é o meu pecado? Ele não entendia o que estava acontecendo, mas a verdade é que Deus permitiu que ele passasse por um momento de caos. Não sei se acontece com alguém aqui nesta manhã, mas isso não foi o que aconteceu com Israel. Israel não estava sendo provado apenas. Israel estava sendo disciplinado. Israel estava sendo pressionado por Deus para que, através desta disciplina, Israel pudesse se arrepender dos seus pecados e pudesse voltar para Deus. Mas era grande a dificuldade, porque a aliança que Deus fez com Israel exigia que Israel cumprisse todas as legislações. Israel, você deve ouvir os profetas, você deve ouvir, atender ao sacerdote, você deve carregar esta palavra constantemente perto de você, você deve escrever em todo lugar, você deve colocar na sua testa os versículos para que você não se esqueça, para que esta palavra esteja bem perto de você. Mas o que aconteceu é que quando eles começaram a se afastar de Deus, começaram também a se esquecer desta palavra, que deveria estar bem perto deles. Esta era a grande dificuldade. E como se arrepender, como voltar atrás, se assim como é o povo, é também o sacerdote. Se aqueles que deveriam alertar o povo estavam também corrompidos. Grande dificuldade e o caos vem sobre a nação. E eles não sabem como sair. Deus, porém, misericordioso, Deus preparou algo especial. E a gente ouve alguém falar: eis que tenho feito uma nova aliança. Uma aliança diferente da aliança que eu fiz com o meu povo lá no deserto. Quando eu fiz exigências a eles, mas eles não puderam cumprir. Como carregar esta palavra o tempo todo?
Aqueles que assim faziam, não se afastavam da palavra e não se afastavam de Deus. Mas no momento em que eles se afastaram de Deus, se afastaram da palavra. E Deus falou que se abateria sobre o povo uma grande escuridão. A escuridão que começa lá na região da Galileia. Uma nuvem negra se coloca sobre aquele povo, porque não tinham conhecimento de Deus, não buscavam o conhecimento de Deus, não se interessavam pelo conhecimento de Deus, e não tinham forças para retornar, porque os seus líderes não os alertavam, e eles contavam mentira, eles diziam, haverá paz, quando Deus dizia, não haverá paz, haverá dor, sofrimento. E eles esperavam paz, quando na verdade veio a dor e o sofrimento. E eles estavam perdidos naquele lugar de escuridão. E vocês vão perceber que já no tempo de Daniel, depois Neemias, quando o povo de Israel retorna à sua terra e começa a reconstrução, eles retornam aos poucos. Ali Neemias chama o povo ao arrependimento. Ali aparece um profeta. Ali aparece um líder que orienta e direciona o povo, e o povo então consegue realizar uma breve restauração na sua nação. Mas o povo se corrompe novamente. E a palavra que Jeremias diz, e é confirmado por Daniel, é que haveria um tempo em que os profetas se calariam. E eu já falei isso aqui em algum momento, que desde Malaquias até a chegada de João, houve silêncio profético. Como retornar? Como retornar? Como se aproximar da verdade? Se havia escuridão, como fazer isto? Eu vou encurtar, eu hoje não tem tanta coisa para eu falar. Gostaria de falar, mas depois você pode ler lá Jeremias 1, de 11 a 12. Quando Deus empenha a sua palavra e dá a primeira visão a Jeremias. Jeremias vê ali uma amendoeira. O que você está vendo? Estou vendo uma vara de amendoeira. Deus falou assim, viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Quando o povo se afastou, e os profetas diziam, haverá paz, Deus estava dizendo, não haverá paz. Eu velo pela minha palavra e ela será cumprida. Se o povo não se arrepender, o caos virá sobre a nação. E isto é uma palavra direta para você, não sei, talvez alguém nesta manhã. Se não houver arrependimento em nossa vida, em nosso coração, em nosso proceder, se não houver um retorno à palavra, se não houver um retorno a Deus, o caos continua em nossa vida. Eu posso estar no caos, como aconteceu com Jó, mas se eu tenho me desviado da direção, do caminho, se eu me desviei para a direita ou para a esquerda, não haverá nada que me faça voltar ao caminho certo, que não seja arrependimento. Jeremias 7, de 1 a 4, eu tenho que ler, não adianta. Eu tenho que ler com você, me perdoe. Jeremias capítulo 7, versículo 1.
ao versículo 4. Palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra, e diz: e ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por estas portas, para adorares o Senhor, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Ou seja, nada me faz voltar ao caminho, nem mesmo a minha igreja, nem mesmo o frequentar a minha igreja. Deus reclamava de um povo que tinha as práticas da religião. E ele dizia: eu não quero saber disso. Vocês me adoram com a boca e com as ações mecânicas, mas o coração de vocês está longe de mim. A palavra que eu tenho nesta manhã para você é que igreja nenhuma pode salvar você. Igreja nenhuma denominação, nenhum grupo religioso, nem o fato de você frequentar esta igreja, não deixe que alguém engane você, ensinando que você estar aqui, você está salvo. Não deixe que ninguém te fale isso. Ouça o que Deus tem falado através dos seus profetas. Deus está neste lugar. A salvação está em Jesus. Mas diariamente temos que nos arrepender dos nossos pecados. Por que tanto caos em minha vida? Talvez seja por isso. Porque eu confio tanto na minha igreja, na minha vida religiosa. Talvez seja isso. Olha o que diz do versículo 9 ao 12. Que é isto? Furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis, e depois vindes e vos pondes diante de mim, nesta casa que se chama pelo meu nome, e dizeis: estamos salvos, sim, só para continuardes a praticar estas abominações. Será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz, por causa da maldade do meu povo de Israel. O que aconteceu quando a arca estava lá? E que o povo pecou contra Deus. Não, igreja não pode me ajudar. Pastor, ora por mim. Você tem costume de fazer isso? Pastor, ora por mim. O pastor vai orar. Mas Deus falou para Jeremias em relação à situação de Israel: não me peça para interceder por este povo. Olha, querido, não me peça para orar por você. Se você anda em pecado e você não quer se arrepender, eu vou te dizer, não é por maldade, é porque Deus não vai ouvir a minha oração. Deus não vai ouvir a oração daquele que tem o seu coração corrompido, longe de Deus, longe da verdade de Deus, longe da presença de Deus. A oração que Deus vai ouvir é a oração: Senhor, pequei, perdoa os meus pecados. Você pode dizer glória a Deus? Entenda, eu busco o caos na minha vida. E eu mantenho o caos na minha vida.
enquanto eu não me volto para Deus. Os intercessores não podem. Capítulo 7, 16 e 17. Tu, pois, não intercedas por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Deus falando para Jeremias. Jeremias preocupado com o povo. Acaso não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Você não está vendo a atitude do povo? Pastor, meu filho, você não está vendo o que ele está fazendo? Você está intercedendo por ele, porque eu não vou te ouvir enquanto ele não se arrepender dos seus pecados. É simplesmente isso, nem igreja, nem intercessores. E vou além. Jeremias capítulo 7, versículo 21 ao versículo 24. Nem mesmo o teu trabalho, arrumar as coisas, trabalhar na igreja, fazer a obra, nada disso pode salvar você do caos. Deus, mas eu trabalho tanto em sua obra, e minha vida está este caos, porque nada disso pode tirar você desta situação. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne. Ou seja, fazei uso dessas coisas. Porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca dos holocaustos ou sacrifícios. Mas isto lhes ordenei, isto Deus falou comigo, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para diante. Ora, mas como vão ouvir e ver, se eles estão sob escuridão, sombra de morte? Eu, lendo sobre isto, sobre este versículo que fala sobre sombra de morte, fiquei imaginando o que seria. Existe lá o vale da sombra da morte, que eu acho que é uma outra aplicação, uma outra coisa, um lugar escuro onde haviam ladrões. Tem alguma explicação que se dá sobre isso. Mas eu estava pensando em outra coisa. Na sombra sobre a Bíblia. Eu olho para cima e vejo que tem uma luz ali. Eu olho para baixo da minha mão e eu vejo uma sombra. A luz não faz sombra. Mas se alguma coisa se coloca entre eu e a luz, alguma sombra aparece. Eles estavam debaixo de sombra. Sombra de morte. Era a morte que pairava sobre eles e fazia uma sombra. A luz não chegava, a luz do conhecimento, a luz do entendimento, a luz da palavra, porque se afastaram de Deus. E quando se afastaram de Deus, se afastaram desta luz. Permitiram que alguma coisa se colocasse entre eles e Deus. E foi o pecado que fez isto. Enquanto isto não é retirado, é impossível que eles vejam a luz. E o povo passou por tanto tempo sem ouvir uma palavra profética, até o dia que Jesus nasce. E vem um homem chamado João Batista, e ele começa a pregar,
Louvado seja o nome de Jesus. Depois de tanto tempo, ele diz: eu não sou Cristo. Eu vim preparar o caminho que as pessoas se desvirtuaram e estão longe dele. E não conseguem retornar, porque existe uma sombra, porque existe algo que impede. Eu não sou Cristo, mas vem um depois de mim. Esse vai fazer coisas extraordinárias. E ele vai dissipar esta sombra. E para tirar esta sombra, ele vai tirar esta mão, esta mancha que está entre Deus e os homens. Somente o arrependimento, nada mais. Nem o meu esforço, nem nada pode me tirar deste caos. Jeremias capítulo 3, versículo 12, versículo 14, do 12 ao 14. Deus falando a Jeremias: vai, pois, e apregoa estas palavras para o lado do norte, e dize: volta, ó pérfida Israel. Veja que ele fala do norte e fala de Israel. Pérfida Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque eu sou compassivo, diz o Senhor, e não manterei para sempre a minha ira. Tão somente reconhece o teu pecado, reconhece o teu erro, a tua iniquidade, reconhece que transgrediste contra o Senhor, teu Deus, e te prostituíste com os estranhos debaixo de toda árvore frondosa, e não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Versículo 14. Convertei-vos, essa palavra significa arrependimento. Volte para trás, olhe para o outro lado. Não siga adiante neste caminho errado, volte. E lá no versículo 22, voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Aí eu me lembrei do louvor que o irmão cantou hoje de manhã, daquele que cura as nossas feridas. Apenas Ele, quando nós nos arrependemos. Sombra de morte. Olha o que está dizendo lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao 4. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Ora, alguns dizem que Deus não criou nada sem forma e vazia. Eu entendo por esta linha, mas eu não posso aqui afirmar a você que seja isso, mas eu penso assim, entendo assim, que no princípio Deus criou algo perfeito, que alguma coisa aconteceu, algum tipo de pecado, e eu imagino, penso, que tenha sido a queda de Lúcifer, e fez com que aquela criação se tornasse um caos por causa de um pecado. E aí no versículo 2, o escritor diz: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz. E houve luz, aleluia. Em meio ao caos, em meio àquela desordem que foi causada por alguma coisa, imagino eu, disse Deus: que haja luz. E houve luz. Porque Deus tomou a iniciativa de acabar com aquele caos, trazendo a luz. Para Israel, a luz era o conhecimento de Deus, que eles tinham abandonado, se afastado dele. Para que eles voltassem à vida plena, sem andar neste caos, eles precisavam estar com Deus, andar com Deus, ouvir a Deus, atender a Deus. Mas para que isso acontecesse,
Eles precisavam parar, reconhecer, voltar, olhar para trás, ver aonde é o caminho e andar, mas eles não conseguiam fazer isto. Porque aqueles que eram a voz e a visão de Deus para o povo estavam também corrompidos. Que lástima. Mas Deus fez uma promessa de que da raiz de Davi, do tronco de Davi, viria alguém que iria trazer um refrigério, uma renovação, uma transformação. Ele traria esta luz. Se você quiser ler depois, João capítulo 1, versículo 4. Se você quiser ler depois, 1 João capítulo 1, versículo 5. Você vai ver que a luz que estava no princípio, segundo João, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E fala de Jesus e diz que ele era a luz que resplandeceu para dar vida a todo homem que veio ao mundo. A luz do conhecimento, a luz que faz brilhar em nossos olhos, que faz enxergar aonde a palavra de Deus deve estar em minha vida, para que eu possa retornar à presença de Deus. Jesus é esta pessoa, Jesus é esta luz. Mas também Jeremias, capítulo 4, quero ler com você. Jeremias, capítulo 4, versículo 12 ao versículo 17. Eu creio que seja aqui. Não. Perdão. 4, versículo 20 ao 23. 20 ao 23. Golpe sobre golpe se anuncia. Pois a terra, isso é Jeremias falando, pois a terra toda já está destruída. Esta era a visão que ele tinha das consequências do afastamento de Israel. Toda a terra sofreu. De súbito foram destruídas as minhas tendas. No momento, as suas lonas. Até quando terei de ver a bandeira? Terei de ouvir a voz da trombeta? Deveras, o meu povo está louco. Já não me conhece. São filhos nécios e não inteligentes. São sábios para o mal e não sabem fazer o bem. Versículo 23. Olhei para a terra, e ei-la sem forma e vazia. Para os céus, e não tinha luz. Alguma coisa estava acontecendo desde o momento em que Israel peca e se afasta de Deus e da sua palavra. Havia algo que fazia sombra, e eles estavam ali, no meio daquela escuridão, querendo sair, querendo uma saída. E eles olhavam para a direita e buscavam o caminho da direita, olhavam para a esquerda, o caminho da esquerda, mas nunca andavam no caminho reto, porque lhes faltava a luz. Estavam em escuridão. E eles tinham que se arrepender, mas eles não conseguiam isso. Quando aparecia um profeta, um homem de Deus, eles falavam a verdade, o coração se enchia da palavra e eles então atendiam. Mas passaram momentos sem pregadores que falassem a verdade. E assim como era o povo, era também o sacerdote. Que coisa lastimável. Pobre daquele povo. E o coração deles era mau. Como disse lá Deus para Isaías, pode o etíope, né? Tirar as suas manchas, ou o tigre apagar as suas marcas do corpo, sozinhos? É impossível. O que era impossível a Israel estava decretado para eles. Mas Deus tinha dito, não os destruirei,
para sempre. Não terminarei com este povo. Esta era a promessa de Deus. E João Batista, quando viu Jesus vindo para ser batizado, eu não posso te batizar, eu não posso fazer isto. Quem sou eu? Eu não posso nem desamarrar as tuas sandálias, não tenho poder para te batizar. Jesus tem que ser assim, e é assim que tem que ser, está determinado. O mundo vai ver a luz, e você precisa fazer a sua parte. E ele diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus, aleluia, que tira o pecado do mundo. Eis aí aquele que vai afastar a sombra. Eis aquele que vai tirar a escuridão. Eis aquele que vai permitir que a luz venha a brilhar. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, versículo 12 a 17. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, lá, aquela região da escuridão, lá, aquela região que primeiramente se misturou com povos estranhos, e deixou de adorar a Deus e se esqueceu de Deus, e que contaminou toda a nação. Deus falou: olha, o que você está vendo? Estou vendo uma panela, ela está no fogo, e ela se inclina do norte, ela vai derramar coisas que vêm do norte, lá, naquela região. Cafarnaum, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. A Galileia, essas tribos ocupavam esta região, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra de morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos. Ah, que condição maravilhosa. Ter arrependimento, vendo a luz, estando perto da palavra, ouvindo a palavra, ouvindo a mensagem, estando na igreja ouvindo a palavra de Deus, tendo luz no coração, sendo despertado pelo Espírito Santo, e Deus falando ao coração, e estando andando no caminho errado, andando numa vida de caos, de sofrimento, de dor, porque cometeu qualquer pecado, e de repente Deus fala ao coração, aquela luz brilha na sua alma, e Jesus fala: meu filho, arrependa-te dos teus pecados. E você ouve claramente, e você tem o poder para resolver e decidir. Coisa gloriosa. Vou ler Isaías, porque é de lá que vem esta profecia, Isaías capítulo 9. Estou terminando. Isaías capítulo 9, versículo 1 ao versículo 7. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. É assim com você? A alegria tem se aumentado no coração do crente. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram
na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Você tem alegria assim? Diga glória a Deus. A luz brilhou. Não estamos mais debaixo do jugo, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do teu opressor, como no dia dos midianitas. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida de sangue, em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque o menino nos nasceu. Um filho se nos deu. Aleluia! O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Ah, como é bom ouvir os seus conselhos. Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, aleluia, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso, Deus fará, Deus tem feito, Deus fez com você. E agora eu encerro de verdade. O último versículo, Isaías capítulo 30, versículo 18 ao 26. Por isso, o Senhor espera para ter misericórdia de vós. Ele fala com Israel, mas fala com você. Ele fala comigo. Deus tem misericórdia de você, meu irmão, minha irmã. Se você está vivendo caos na sua vida, duas coisas podem estar acontecendo. Deus está te provando. Seja firme e fiel, Deus vai te abençoar e vai te livrar disto. Segundo lugar, você está em pecado. E Deus está forçando você, está disciplinando você, para que você entenda e volte o seu coração para Deus. Mas Israel não conseguia, mas você consegue. Eu vou ler aqui e vou dizer a você. Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Ele fará a sua palavra cumprir, tanto para disciplinar quanto para ter misericórdia. Bem-aventurados todos os que nele esperam, porque o povo habitará em Sião, é a palavra de Deus, em Jerusalém. Tu não chorarás mais. Certamente se compadecerá de ti a voz do teu clamor, e ouvindo-a, te responderá. Pastor, ora por mim. Sim, vou orar por você. Pastor, me arrependi, estou passando por um problema assim, mas eu estou arrependido. Pastor, vai orar por você, Deus vai ouvir a oração, Deus vai converter o teu coração e vai te abençoar, meu irmão. Embora o Senhor vos dê pão de angústia e água de aflição, contudo, não se esconderão mais os teus mestres, os profetas, sacerdotes, que não têm o que falar. Não precisarei mais deles. Não precisarei ouvir mais eles. Os teus olhos verão. Os teus olhos verão. Os teus olhos verão os teus mestres. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. O Espírito de Deus que você tem em você, você não andará confuso. No momento em que você errar o caminho, ele vai falar: não é o direito nem o esquerdo,
Este aqui é o caminho. Ande por ele. A luz brilha em teus olhos, a voz de Deus fala aos teus ouvidos. Você pode hoje mudar a situação da tua vida se você se arrepender. Ou poderá clamar a Deus e pedir: Senhor, livra-me desta aflição, pois não tenho pecado contra ti. Este é o caminho. Andai por ele. E terás por contaminados a prata, que recobre as imagens esculpidas, e o ouro que reveste as tuas imagens de fundição, lançá-las fora como se imunda, e a cada uma dirás: fora daqui, pecado, vai embora. Então o Senhor te dará chuva sobre a tua semente, com o que semeares a terra, como também pão, como produto da terra, o qual será farto e muito nutritivo naquele dia. O teu gado pastará em lugares espaçosos. Fique de pé. Todo dia Deus tem falado com você. Você não é como Israel, que vive numa escuridão. Você não é como Israel, que não sabe se vai para a direita ou para a esquerda, porque esta escuridão tomou conta de Zebulon e Naftali. Isso se expandiu para todo Israel. E eles queriam voltar, mas qual é o caminho? O coração estava sempre voltado para o mal. E eles procuravam os seus líderes, seus profetas, sacerdotes. E eles diziam: não tem nada a ver. Tem nada a ver. Está tudo certo. Não. Mas, irmão, estou passando por isso. Não tem nada a ver. Eu estou vivendo a vida assim. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Deus diz: ai desses pastores e profetas, em outras palavras, que vivem dizendo: não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Tem lá o caminho à direita e à esquerda. Você está andando pela direita ou pela esquerda? Mas uma voz, a voz do Espírito. Se você não tem a voz do Espírito, você precisa nascer de novo. Se você não nasceu de novo, você vive naquela escuridão. Você não sabe para onde ir. Você não sabe o que é a direita e o que é a esquerda. Mas se você já aceitou Jesus como teu Salvador, não dê desculpas para continuar no caminho errado. Porque você está sendo avisado. O Espírito Santo, que bênção. É uma bênção. Mas ele é o teu professor, ele te lembra, ele te ensina, ele te fala, ele te alerta em todo tempo. Quando você olhar dois caminhos, uma à direita, outra à esquerda, diz o profeta Isaías: uma voz falará atrás de você: este aqui é o caminho, ande por ele. Ande por ele. Não se desvie da presença de Deus. Não se desvie da palavra de Deus. Mas em todo tempo que você pecar, haverá uma voz dizendo atrás de você: meu filho, este é o caminho, ande nele. A luz brilhou, Jesus trouxe luz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Querido, feche seus olhos. Deus bendito, te adoramos, Senhor. Fomos salvos por Jesus Cristo. Ele iluminou o nosso coração. Nossos olhos veem. Bem-aventurado aqueles que veem.
Bem-aventurado aqueles que ouvem. Aleluia. Esses terão lugar na vida eterna. Que Deus tenha misericórdia de nós, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Se alguém aqui nesta manhã precisa corrigir o seu rumo, este é o momento, porque o Espírito de Deus é quem fala, eis aqui o caminho. Se alguém aqui passa por luta e não sabe porquê, Senhor, fortaleça o coração, porque será vencedor desta batalha. Como Jó passou pela luta e saiu vitorioso e muito mais abençoado. Deus há de abençoar a vida de cada um de nós, que com perseverança e fidelidade tem servido a Deus e não tem negado o seu nome. Deus maravilhoso, abençoa-nos nesta manhã e fala ao nosso coração o que eu te peço no nome de Jesus.